Evangelho de Mateus, capítulo 27. O suicídio de Judas. E chegando a manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo formaram juntamente conselho contra Jesus, para o matarem. E manietando-o, o levantaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe repreendido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e os anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. E eles, porém, disseram: que nos importa? Isto é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preços de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro, para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje Campo de Sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomara as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nos pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Jesus perante Pilatos. E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? Disse-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes, pelos anciões, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouve quanto testifica contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Porquanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o havia entregado. Estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedisse a Barrabás e matasse Jesus. Respondendo o governador, disse-lhe: qual desses dois quereis que eu vos solte? Eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: sejam crucificados. O governador, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: sejam crucificados. Então Pilato, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Considerai isto. Respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então soltou-lhe Barrabás, e tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do governador, conduzindo a Jesus à audiência, reuniu junto dele toda a corte. Despindo-o, o cobriram com uma capa escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele, escarnecia, dizendo: salve, rei dos judeus. Cuspindo nele, tirá-lo-lhe a cana e bati-lhe com ela na cabeça. E depois de haver escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. A crucificação. E quando saíam, encontraram um homem cireneu chamado Simão, a quem constrangeram a levar sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhes a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo crucificado, repartia suas vestes, lançando sortes,
para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as suas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes, e assentados os guardava ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, maneando a cabeça, dizendo: Tu que destrói o templo e em 3 dias o reedificas, salva a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desça da cruz. Da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciões e fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. Se é rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque diz: Sou filho de Deus. E o mesmo lançaram também em rosto os salteadores, que com ele estava crucificado. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª. E perto da hora 9ª exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabatani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebedeu em vinagre e, pondo-a numa cana, e dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2 de alto a baixo, e tremeu a terra, fenderam-se as pedras, e abriram os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que havia sucedido, tiveram grande temor e disseram: Verdadeiramente este era filho de Deus. E estava ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. A sepultura de Jesus. E vinda já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Foi ter com Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu num fino e limpo lençol, e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha. E rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. E estando ali Maria Madalena e a outra Maria assentados defronte do sepulcro. E no dia seguinte, até o dia depois da preparação, reunia-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhores, lembro-te que aquele enganador, vivendo ainda, disse: Depois de 3 dias ressuscitarei. Manda-nos, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e furte e diga ao povo: ressuscitou dos mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos: Tende a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra.